João capítulo 20, versos 11 a 18. Diz assim a santa, inerrante palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós, mais uma vez, estamos com a Tua Santíssima Palavra diante dos nossos olhos. Ó Pai, sabemos a nossa limitação, sabemos, ó Pai, que somos pecadores finitos, mas nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, na iluminação que vem dEle. Cremos que a Tua Palavra é poderosa, que ela entra no mais profundo do nosso coração, como uma espada de 2 gumes, e só ela, Pai, é capaz de transformar a nossa mente e o nosso coração. Ó Pai, é diante destas limitações e do Teu grande poder que nós pedimos que o Senhor supere a nossa limitação, que o Senhor haja pelo Teu Santo Espírito a falar com cada coração nesta manhã, para que seja a Tua Palavra reinando, a Tua Palavra, Pai, dirigindo a cada pensamento nosso. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, houve um tempo em que os nossos pais espirituais conviveram com Jesus Cristo. Um tempo em que eles se assentavam ao redor de Cristo e Cristo os ensinava e Cristo falava com eles, alimentando-os com seus ensinos. Um tempo em que eles faziam as refeições todos juntos, dividindo ali os alimentos. Um tempo precioso em que eles iam repousar juntos e acordavam juntos. Todos os dias, os discípulos acompanhavam Jesus por aqueles vilarejos antigos, ruas de terra, povo simples, e viam Jesus curar as pessoas, alimentar as pessoas com a palavra, consolar as pessoas que estavam tristes, até ressuscitar pessoas. Os nossos irmãos discípulos viram. Foram 3 anos de uma convivência preciosíssima. Imagine você, coloque-se você no lugar daqueles homens e mulheres que acompanharam Jesus todos os dias, aproveitando da presença santa, amorosa de Jesus, partilhando refeições, ouvindo os ensinamentos. Não havia homem mais bondoso que Jesus Cristo. Não havia homem mais gentil que Jesus Cristo. Homem mais amoroso, homem mais compreensivo, porque Ele era santo. Ele nos entendia de uma forma que ninguém mais entendia. Conversar com Jesus era conversar com o próprio Deus, aquele que nos conhece totalmente, exaustivamente. Não havia melhor companhia do que a companhia de Jesus Cristo. Nossos pais espirituais
irmãos e irmãs do passado tiveram esse privilégio de acompanhá-lo pessoalmente, fisicamente, durante 3 anos. E agora pense o que eles sentiram quando chegaram os últimos dias, quando chegou a hora de Cristo, em que ele foi ao Getsemane, suou sangue, tamanha a sua angústia, os discípulos estavam lá acompanhando. Na sequência, foi capturado, foi preso injustamente, e na sequência foi espancado, esbofeteado, recebeu açoites cruéis, foi castigado, e os discípulos acompanhando, alguns mais de perto, outros mais de longe, mas acompanhando o sofrimento de Cristo. Eles sofreram junto. Eles viram Cristo sendo torturado, pendurado naquela cruz, sangrando, sem culpa alguma. A pessoa mais bondosa que já existiu, sangrando ali, sem culpa alguma. Eles viram tudo isso. E ao final, quando Cristo rendeu o Espírito, o chão deles sumiu. Alguns se trancaram, a maioria ficou trancada numa sala, ficaram consternados pelos acontecimentos. Cristo havia morrido. Algumas mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana, com aromas para embalsamar o corpo de Cristo. E quando chegaram lá, toda aquela tristeza espessa dos últimos dias, começou a se dissipar, porque havia um anjo na porta do túmulo, assentado diante daquela grande rocha. E agora uma luz começou a brilhar, trazendo esperança, porque o anjo disse a elas que o túmulo estava vazio. E as convidou a entrar no túmulo para que elas vissem com os próprios olhos. Os panos largados, os panos que haviam envolvido a Cristo estavam ali largados, e Cristo não estava mais lá. Uma grande esperança tomou conta do coração daquelas nossas irmãs, porque um anjo dizendo aquilo não poderia ser mentira. Ora, nós não vemos anjos todos os dias. O anjo já era um milagre, e o anjo comunicando que Cristo estava vivo. Elas correram, foram anunciar aos discípulos. Pedro e João saíram correndo, foram ao túmulo e constataram que Cristo não estava lá. Eles viram apenas os panos que haviam enrolado a Cristo ali de lado. Diz o texto que, não tendo encontrado então o corpo de Cristo, alegres porque confiaram no relato das mulheres, eles voltaram. Mas uma mulher ficou. Uma mulher não, como dizemos, arredou o pé. Ela não quis sair dali. Maria Madalena. Maria Madalena não saiu dali. Continuou ali chorando. Ela não se conformava de ter perdido o seu mestre. Quem foi Maria Madalena? Vamos fazer um retorno no tempo para entendermos quem foi Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que, de acordo com Marcos e Lucas, foi liberta de 7 demônios. Era uma mulher endemoniada. Antes de Cristo encarnar-se, a Bíblia diz que Satanás enganava as nações. E você já deve ter percebido a quantidade de demônios que Cristo colocou para correr quando Cristo chegou no seu ministério. Era um mundo repleto de demônios. E quando Cristo pisa na terra, o reino das trevas treme, e alguns demônios, quando confrontados, dizem: vieste-nos antes da hora? E alguns pedem para pular em porcos. Os demônios ficavam apavorados quando Cristo aparecia. Era um mundo em que muitos estavam endemoniados, e Cristo libertou muitos. E uma das mulheres que foi liberta foi Maria Madalena. Ela era uma mulher endemoniada. Nós não temos mais detalhes. De uma forma muito irresponsável e infeliz, um papa, no decorrer da história, em 591, Gregório Magno, ele disse que Maria Madalena tinha sido prostituta. Muito irresponsável, porque a Bíblia não dá base nenhuma para dizer que Maria Madalena havia sido prostituta. Ele deu a entender que Maria Madalena era a mulher pecadora
de Lucas 7, aquela mulher que sem falar nenhuma palavra desenrola os cabelos, lava os pés de Jesus com lágrimas e enxuga os pés com os seus cabelos. O texto ali diz que era uma mulher pecadora, dando a entender que de fato era uma mulher de má fama. Mas o texto não fala que ela tinha demônios, nada disso, e nem dá o nome. No caso de Maria Madalena, o nome dela é dado e é dito que ela tinha 7 demônios. Então, de uma forma muito irresponsável, Gregório Magno disse que era a mesma pessoa. Não era, não era. O que nós sabemos de Maria Madalena é que ela fora liberta desses 7 demônios, tornou-se uma discípula piedosa, devota de Cristo, e que ela tinha bens, tinha posses. E juntamente com Susana e outras mulheres, elas acompanhavam a Cristo e usavam os seus bens para a manutenção ali dos apóstolos. Essa era Maria Madalena, uma das mais gratas e fiéis discípulas do Senhor, porque Cristo havia feito muito por ela. Cristo a havia libertado das trevas, de demônios. E agora, voltando ao nosso texto, Maria Madalena não arreda o pé do túmulo, ela fica lá, chorando, chorando, ela não sai dali. O texto de hoje nos ensina, meus irmãos, como nós podemos demonstrar amor ao nosso Deus, olhando para Maria Madalena, que foi uma dessas nossas irmãs mais piedosas e mais apegadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma grande lição aqui. Em primeiro lugar, nós demonstramos amor ao nosso Senhor Jesus com lágrimas, com lágrimas. Veja o nosso texto. Os discípulos foram embora, verso 11. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Por vezes, a maior demonstração do nosso amor vem por meio de lágrimas. Pense em pessoas próximas, tuas, que morreram, e o quanto você pode demonstrar isso por meio de lágrimas. As lágrimas, por vezes, falam mais do que as nossas palavras. Elas expressam coisas que as palavras, por vezes, não alcançam. Maria Madalena resolveu não sair dali. Ela ficou ali chorando. Diz o texto, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Nós já vimos que os túmulos eram como que pequenas grutas, por vezes cavadas na pedra, né? Todo o relato aqui da história mostra que era algo grande, era uma gruta mesmo, dava para entrar, né? Nós temos aqui dentro 2 anjos, Maria Madalena, e daqui a pouco Jesus vai aparecer. E os relatos nos dão conta de que havia uma espécie de cama ali, um local onde o corpo era colocado deitado. E eis que Maria Madalena, que não queria sair dali chorando por conta da morte do seu Senhor, ela olha por baixo e vê 2 anjos ali, um assentado à cabeceira e o outro assentado onde estavam os pés de Jesus Cristo. E verso 13, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O choro de Maria Madalena era pela morte, mas agora especialmente porque o corpo de Cristo não estava lá. E ela, à semelhança dos outros apóstolos e discípulos, se esquecera das palavras de Jesus, de que ele ressuscitaria. Note, a tristeza foi tão grande, a tristeza e a angústia que abateu os discípulos com a morte de Jesus, que parece que eles se esqueceram das palavras de Jesus. Jesus havia dito, eu ressuscitarei. Tempos antes, quando os discípulos mostraram o templo, todo orgulhosos, né, porque o templo reformado por Herodes tinha construções e colunas gigantescas, Jesus disse, eu destruo isso e reconstruo em 3 dias. E eles ficaram abismados, mas diz o texto, ele se referia ao seu corpo, porque Cristo é a habitação final de Deus, não é mais um templo.
como sempre fora, nem um tabernáculo. Cristo é a habitação final. Ele se referia ao seu próprio corpo. Ele havia dito várias vezes aos discípulos que ressuscitaria e que os encontraria depois, mas a mesma, digamos, amnésia, o mesmo esquecimento que tomou conta dos apóstolos, tomou conta também das mulheres, e aqui especificamente de Maria Madalena. A morte de Cristo havia sido muito dolorosa para aqueles nossos irmãos. Todavia, meus irmãos, nós vemos nas lágrimas de Maria Madalena essa lição de amor ao seu mestre, de apego profundo ao seu Salvador. Nós também devemos chorar, ou deveríamos chorar, todas as vezes que não estamos firmes nos caminhos do Senhor, todas as vezes que nos afastamos, todas as vezes que não sentimos o primeiro amor. Quem não nasceu na igreja passou por essa fase do primeiro amor. Quem nasceu na igreja também, né? O que é o primeiro amor? É aquela fase em que você anseia por estar na igreja, em que você quer ler a Bíblia, Alguns de nós, quando se converteram, leram livros inteiros da Bíblia numa sentada. O primeiro amor é aquele desejo de conhecer cada vez mais de Cristo, de conhecer cada vez mais de Deus, de se interessar pela palavra, de amar estar nos trabalhos da igreja. Este é o primeiro amor. E quando nós não sentimos o primeiro amor, nós deveríamos chorar, nós deveríamos nos lamentar. Nós servimos a Cristo também com lágrimas, nós demonstramos o nosso amor a Deus também por lágrimas. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações 1,16: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. O sofrimento de Jerusalém é o sofrimento do profeta. Ele como que está refletindo o sofrimento de uma cidade nas suas palavras. E por isso ele chora. Deus falou por meio do profeta Joel à nação de Judá: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Davi chorou muito por conta dos seus pecados, quando foi confrontado. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, o choro é uma necessidade na nossa vida cristã. Mas como assim? Qualquer tipo de choro? Não. O choro por causa dos nossos pecados. A bem-aventurança não está falando daquele que chora porque não conseguiu comprar um carro zero, daquele que chora porque não foi promovido. Não é um choro egoístico. Quando Cristo disse: bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é dentro do contexto das bem-aventuranças que vai mostrar um choro por conta dos nossos pecados. Um choro porque nós não somos humildes de espírito, porque nós não somos, ou porque nós deveríamos ser, na verdade, pobres de espírito, humildes de espírito, necessitados do Senhor. Então, quando a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vem a segunda bem-aventurança e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um complemento, porque aqueles que são necessitados de Deus, eles vão chorar por conta de serem fracos, e eles vão chorar por conta dos seus pecados, das coisas erradas. E se você descer as bem-aventuranças até o final, você vai ver que ela termina falando das perseguições. Bem-aventurados sois quando por minha causa forem vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois, porque assim fizeram os profetas que viveram antes de vós. Então é nas perseguições e é nas angústias que nós vamos chorar, e aí nós somos bem-aventurados. Então, felizes são aqueles que choram pelos motivos corretos.
Felizes são aqueles que choram por causa dos seus próprios pecados. Felizes são aqueles que choram porque estão sendo perseguidos, porque estão sendo fiéis a Cristo. E muitos de nós temos a experiência de sofrermos algum tipo de perseguição no trabalho, na família, em outros ambientes, porque nós simplesmente dissemos: não, por aqui eu não vou, este não é o caminho correto. E aí a perseguição vem, e por vezes nós choramos, e bem-aventurados sois quando vocês chorarem, disse o nosso Senhor Jesus. A mulher pecadora de Lucas 7, que nós não temos o nome dela, e ela não fala uma palavra, ela assenta-se aos pés de Jesus e com as suas lágrimas lava os pés empoeirados das ruas de terra da Galileia, os pés do nosso Senhor Jesus. Diz o texto que chorando regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. O próprio Pedro, depois que naquela madrugada ele negou a Cristo 3 vezes, diz o texto que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo dizendo que durante 3 anos as admoestações eram por vezes com lágrimas. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, ele disse: no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Meus irmãos, lágrimas são coisa de crente. Aqui nós temos Paulo, Pedro, Davi, mas não eram lágrimas de quem chora por qualquer coisa, eram lágrimas de sofrimento, porque a vida cristã, quando levada a séria, ela vai trazer perseguição, ela vai trazer sofrimento. Quando você se firma na verdade dizendo: eu paro aqui eu permaneço, como fez Lutero, aqui eu permaneço, eu não saio daqui, eu fico com a palavra, o mundo vai contra você para te perseguir. Então, este choro do nosso sofrimento é agradável a Deus. São lágrimas que representam fidelidade ao Senhor. Por fim, Tiago: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tristeza é coisa de crente, sim. Tristeza por conta dos nossos pecados, tristeza que gera arrependimento. Paulo aos Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a tristeza de Deus é a tristeza do arrependimento, é a tristeza que traz salvação. 1000 vezes essa tristeza do que a alegria mundana, do que a alegria passageira, que dura uma noite e vira remorso no dia seguinte. 1000 vezes a tristeza que conduz ao arrependimento e, na sequência, traz alegria verdadeira. O puritano Thomas Brooks disse que as lágrimas são uma espécie de oração silenciosa. Por vezes, as lágrimas expressam o que as palavras não conseguiram expressar. Nós devemos demonstrar o nosso amor a Deus, chorando por nossos pecados. Devemos chorar quando estamos distantes, frios, apáticos na vida cristã. Devemos chorar quando estamos longe de Deus, vivendo sem compromisso com Ele. Devemos chorar e voltar ao primeiro amor, voltar àquele anseio pelas coisas de Deus, por buscar a Deus. Devemos orar para que este amor volte. Nós podemos demonstrar nosso amor a Jesus com lágrimas. Em segundo lugar, com comunhão. Veja o verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. A ressurreição mudou a aparência de Cristo de alguma forma, porque tanto Maria Madalena
quanto aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Você se lembra da história? Como os discípulos todos, naquela noite em que eles passaram a noite inteira pescando e não conseguiram nada, eles chegaram na praia e encontraram um homem, e diz o texto que era Jesus, mas eles não reconheceram. Só quando Jesus partiu o pão, foi que eles reconheceram a Jesus Cristo. A ressurreição mudou a aparência de Cristo de alguma forma, mas em todos esses casos, quando Jesus ou falou ou partiu o pão, eles reconheceram a Cristo. No caso de Maria Madalena, quando Jesus falou Maria, com uma entonação e com a voz dele e da forma como só ele falava, ela reconheceu imediatamente. E ela disse: Rabone, mestre! Aí ela reconheceu a Cristo. Eu acho, irmãos, que é mais ou menos o que acontece conosco quando nós encontramos uma pessoa que há 20, 30 anos nós não víamos. Num primeiro momento você olha e não conhece. Aí quando a pessoa se identifica, aí você olha direito e parece que o rosto vem, não é? Talvez alguém que você conheceu na mocidade, na adolescência e agora está adulto. Você olha e não reconhece, mas quando ela se apresenta, aí você consegue ver o rosto da pessoa. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Eles olharam para Jesus e não reconheceram. Maria Madalena achou que ele fosse o jardineiro. Por que jardineiro? Porque este túmulo estava num jardim. No jardim que José de Arimateia havia comprado, e quem cuida de jardim é jardineiro, e ele acabava cuidando do túmulo também. Então Maria olhou para trás, e Jesus estava aqui atrás, e não reconheceu Jesus, mas foi quando Jesus falou Maria, ela reconheceu imediatamente. E diz o nosso texto: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e o levarei. No verso 16, disse-lhe Jesus Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. O texto não fala, mas muito provavelmente Maria tenha abraçado a Jesus Cristo. Por quê? Por conta do que vem na sequência. Jesus disse, verso 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque não subi para meu Pai. A tradução literal aqui é não me toques, não me toques. O que dá a certeza para nós de que Maria o tocou, ou o abraçou, ou caiu nos seus pés, mas ela o segurou, o segurou. O sentido aqui não é não me toques literalmente, mas é não me detenhas, Maria, eu não posso ficar aqui, não me segure, eu não posso ficar aqui. E tudo faz pleno sentido quando nós vemos os sentimentos que estão aqui florescendo no texto por conta de Maria Madalena. Ela não parava de chorar, e agora Jesus apareceu, ela o abraçou. E aí Jesus fala: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Nós demonstramos amor a Jesus com comunhão. Era isso que Maria Madalena estava fazendo. Aqui, nestes momentos, ela demonstrou comunhão de 3 formas. Primeiro, quando reconheceu a voz de Jesus, mesmo que a aparência fosse outra, ela reconheceu a voz. Ela era próxima suficiente de Cristo para reconhecer a voz, o timbre, a entonação. E aqui eu te pergunto: você consegue reconhecer a voz de Deus? Não a voz literal, mas a voz de Deus falando na sua vida. Quando é que Deus está falando com você? Quando é que Deus está te disciplinando? Você consegue perceber? Quando é que Deus está respondendo a alguma oração? Você tem proximidade suficiente do Senhor para conseguir perceber que isto vem de Deus? Nós precisamos ter esta proximidade para saber: olha, aqui Deus está me disciplinando, eu tenho certeza. Aqui é Deus falando comigo. Aqui é Deus respondendo aquela oração, não é outra coisa, é Deus. Então Maria reconheceu o timbre, a entonação
nós reconhecemos quando Deus está falando conosco? Segundo, Maria mostrou comunhão quando respondeu chamando de mestre. Jesus era o Salvador de Maria, ele havia libertado-a de 7 demônios, mas era o seu mestre. Jesus não libertou Maria Madalena e ela fugiu e foi viver a sua vida. Ela ficou e tornou-se uma discípula de Cristo e foi ensinada por Cristo. Ela fazia o que ele mandava, ela ouvia os seus ensinamentos. Aqui é um ponto para nós. Nós podemos chamar Jesus de mestre? Você pode chamar Jesus de mestre? De fato, você tem seguido os ensinamentos de Cristo durante a semana? Mestre, aliás, discípulo, não é aquele que diz, tal pessoa é meu mestre, mas é aquele que segue os seus ensinos, aquele que anda, de fato, obedecendo. Terceiro lugar, Maria demonstrou comunhão quando o abraçou forte, demonstrando ali o seu afeto. Você tem esse afeto por Jesus? Esse senso de gratidão que você tem poderia se traduzir em um abraço? O que você imagina quando você pensa que um dia você estará com Cristo? Quando nós morrermos, imediatamente, nos próximos segundos, nós estaremos com Cristo. E qual é o teu afeto pelo teu Salvador? Qual é o teu amor pelo teu Redentor? Jesus diz, não me detenhas, Maria, eu ainda não subi para meu Pai. Ele não havia subido em corpo ainda à presença do Pai. Ele faria isso dias depois, ele se apresentaria em corpo, na ascensão, ele subiria em corpo para apresentar a obra diante do seu Pai. Irmãos, nós demonstramos o nosso amor a Jesus com comunhão. Muita gente alega ter comunhão com Jesus, mas é só da boca para fora. Jesus escreveu em Mateus 7, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A expressão Senhor, Senhor é um hebraísmo para comunhão. Assim como 3 vezes Santo, Santo, Santo é um hebraísmo para ênfase, é o Santíssimo do hebraico. Senhor, Senhor, Marta, Marta, Eli, Eli, Samuel, Samuel. Esta repetição da palavra expressa comunhão. E Jesus está dizendo, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, como que se tivessem comunhão comigo. E as pessoas vão argumentar, em Teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. Aí Jesus diz, ei, nunca vos conheci, não sei quem são vocês. É como se Jesus dissesse, vocês estão alegando comunhão comigo? Não conheço vocês. Não tenho comunhão com vocês. Vocês fizeram essas coisas por conta própria, ou em nome do diabo, porque o diabo tem poderes para fazer coisas, não é? Mas não foi em nome de Deus. Um versículo antes ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Mateus 7, 21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quem é que vai morar para sempre com Cristo, com Deus? Aquele que faz a vontade de Deus. Nós servimos a Deus com comunhão. Isso nos leva ao último ponto. Nós demonstramos amor a Jesus com obediência. Veja o final do texto. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus não disse, subo para o nosso Pai e para o nosso Deus. Por quê? Porque a relação que Jesus tem com o seu Pai é diferente da relação que nós temos com Deus Pai. Jesus é o Filho unigênito, Ele é o Filho da mesma substância do Pai. Ele foi gerado por Maria pelo poder do Espírito Santo. Ele é o Filho único, da mesma substância, da mesma essência. Ele é o Filho legítimo de Deus Pai. Nós não. Nós somos de uma substância que vem de Adão e Eva, carne e espírito.
Nós somos filhos por adoção. A palavra de Deus nos diz que nem todos são filhos de Deus. Lá no começo de João 1, capítulo 1, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, exousia, direito, poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filhos de Deus são apenas aqueles que creem em Cristo, que seguem a Cristo. Estes são os filhos de Deus. E o restante da humanidade, pastor? Criaturas. Filhos são aqueles que seguem a Cristo Jesus. O restante são criaturas, com chances de se tornarem filhos, se Deus assim o quiser. O ponto é que eu vou para... Cristo disse aqui: eu vou para o meu Pai, eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. São relacionamentos diferentes. Para o meu Deus e o vosso Deus. O nosso relacionamento à Trindade como Deus é diferente de Cristo, que já faz parte da Trindade, como Deus Pai. É por isso que ele disse essas palavras. O texto continua: então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Note, Jesus deu uma ordem a Maria Madalena, e embora fosse tão agradável estar ali com Cristo, depois de tanto choro, depois de tantas lágrimas, ela obedeceu imediatamente. Ela saiu da presença de Cristo e foi obedecê-lo. Obediência imediata. Há muitos que dizem: quando eu me casar, aí eu volto para a igreja. Quando eu ficar mais velho, aí eu volto para a igreja. Quando eu terminar meus estudos, ou quando eu conseguir entrar na faculdade, aí eu vou estar mais tranquilo, aí eu volto para a igreja. Quando as coisas ficarem mais tranquilas na minha vida, eu estou numa fase muito difícil, mas quando tranquilizar, aí eu volto para a igreja. E assim as pessoas vão se distanciando cada vez mais de Deus. E distantes de Deus, o pecado vai encontrando guarida nos corações. E é muito difícil essas pessoas voltarem. Deus pode ir com o seu braço de dor ou de amor para trazê-las de volta, especialmente o braço de dor. Mas vai ficando cada vez mais difícil. Então cuidado, não aceite essa sugestão de Satanás. Volte logo, dê prioridade a Deus na sua vida. Não se distancie do Senhor, volte ao primeiro amor. Não se distancie. Muita gente fica adiando o compromisso com Deus e vai ficando cada vez mais atolado nas coisas deste mundo, amando as coisas deste mundo. Quebre este amor ao mundo, volte para Cristo, ame a Cristo. Maria Madalena não ficou ali com Jesus, por mais que o seu coração quisesse isso, ela foi obedecer a Cristo. E na nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. A nossa carne, não aqui a mesma coisa de Maria, porque ela estava com um desejo piedoso de ficar com Cristo, né? Mas em relação à nossa vontade e à vontade de Deus. O pecado é sempre quando nós escolhemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca é o pecado. A vontade de Deus é sempre a santificação, o compromisso, a dedicação. A nossa vontade, por conta do nosso pecado, é sempre o caminho que desagrada a Deus. Então o pecado é sempre quando nós deixamos de ouvir a vontade de Deus e ouvimos a nossa própria vontade. É sempre assim. E a obediência é quando nós, mesmo tendo a carne querendo fazer algo, nós dizemos: minha carne quer isso, mas eu vou fazer o que é correto. Eu vou fazer o que é correto. A minha carne quer que no domingo de manhã eu durma até tarde. Afinal, diz a carne, eu trabalhei a semana inteira, eu mereço um pouco de descanso. A sua carne vai dizer isso. E Deus está dizendo o quê? É meu dia, vá me servir na igreja. Você teve 6 dias para as suas coisas particulares. É o dia de adoração, vá para a igreja. Vá para a igreja.
A tua carne diz: eu não preciso frequentar todos os trabalhos da igreja, é muita coisa, gente. Eu já fui hoje na igreja, eu não preciso frequentar tudo. A tua carne vai te dizer isso. E Deus está te dizendo: é o meu dia. Eu te dou 6 dias para trabalhar e 1 dia para adorar. Não quebre o dia, adore, participe. A tua carne vai te dizer, na noite da reunião de oração: ah, não vou participar, eu já orei hoje. Tua carne vai te dizer isso. E Deus está dizendo: orai sem cessar, orai sem cessar, é importante, é importante. Ore com a igreja, junte seus irmãos para orar, 1 horinha, online, ore. A tua carne vai te colocar para longe de Deus, ela vai criar desculpas racionais para você acreditar, mas é tudo mentira, irmãos. E obedecer a Deus é deixar a carne e falar: carne, não, você não me engana, eu vou obedecer ao meu Senhor, eu vou obedecer. Isso é obediência. Esta é a vida do discípulo. A vida do discípulo é uma vida de sacrifício diário. É sacrificando a nossa carne para fazer a vontade de Deus. Isso é sacrifício. E não ache que isso é pesado, porque Cristo fez o verdadeiro sacrifício. Nele doeu para valer. A tua obediência, eu te garanto, não vai doer. Não vai doer. Em Cristo doeu, para que não doesse em você. A marca do verdadeiro discípulo é a obediência. Cristo disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos mando, vós sois meus amigos. E se eu não faço o que Cristo me manda, eu sou o quê? Você sabe a resposta. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos mando. Muitos estão como a igreja de Laodiceia. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muitos estão dizendo: não, eu não preciso de Deus, eu já fiz o necessário, já fiz o bastante. E a palavra está dizendo: miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Eu disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É tempo, meus irmãos, de nós observarmos o que nós temos amado mais nessa vida. Se nós temos amado a Cristo e ansiado pelas coisas de Deus. Concluindo, um dia nós nos encontraremos com Jesus Cristo em corpo, assim como Maria Madalena se encontrou com o nosso Redentor. Um dia isso vai acontecer. Mas, enquanto isso não acontece, nós podemos nos encontrar com Ele em espírito, porque Ele não é Deus que está longe. Cristo está do nosso lado, Deus está do nosso lado. Nós não o vemos, mas nós estamos com Ele, nós falamos com Ele e Ele nos ouve. Nós nos aproximamos de Deus e na medida em que nós nos aproximamos, Ele nos recompensa e nós demonstramos amor a Ele com a nossa vida, com as nossas lágrimas. Nós começamos o culto lendo o Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. As tuas lágrimas, as lágrimas piedosas de sofrimento por pecado, por perseguição, elas darão o seu fruto. Elas são uma santa semeadura e você vai receber os frutos destas lágrimas. Haverá um dia em que o Cordeiro enxugará as nossas lágrimas. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. Apocalipse 7,17. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então nós demonstramos amor a Ele com lágrimas, demonstramos amor com comunhão, buscando a Sua presença com sede espiritual, ansiando pelo dia do Senhor, ansiando pelos cultos, ansiando por estar sempre na Sua presença. Há irmãos nossos no continente africano que os missionários relatam isso,
Eles fazem cultos de 7, 8 horas. Eles não querem sair da igreja. Simplesmente isso. Eles não querem sair da igreja. Aquele é o momento mais feliz da vida deles, quando eles estão na igreja. E aí os cultos vão para 7, 8, 9 horas. Os missionários ficam assim. Acabou o sermão, né? Imagina um culto de 8 horas. Isso é sede de Deus. É sede de Deus. Há regiões no nosso país, regiões que não têm tantas igrejas como nós temos aqui em São Paulo, regiões em que o evangelho é mais difícil, que as pessoas têm sede do evangelho, têm sede de estar na presença de Deus. Eu já preguei em lugares assim. Que as pessoas não querem que você vá embora, elas querem que você fale mais e mais e mais e mais e mais. É isso que nós precisamos ter, meus irmãos. Precisamos ansiar pelas coisas de Deus, amar e estar na presença de Deus. Eu termino com as palavras de J.C. Riley. Aqueles que amam a Cristo com mais fervor e se chegam a Ele com mais intimidade, desfrutarão de maior comunhão com Ele e perceberão mais o testemunho do Espírito em seus corações. Será àqueles que esperam no Senhor da mesma maneira que Maria Madalena, que Ele se revelará mais plenamente, fazendo-os saber e perceber mais do que os outros. Que Ele assim nos dê essa sede de Deus, que Ele assim nos dê este desejo de estar com Ele cada vez mais e nos restaure o primeiro amor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.